é tempo precioso, é tempo de fazermos muitos negócios. Alô, galera do Fala Odonto Podcast, nosso parceiro aqui da Odonto Way. Vamos aproveitar as oportunidades. Muita oferta boa, muita condição imperdível. Esperamos por você, seja pelo WhatsApp, por telefone ou presentes no stand. Estaremos eu, Paulinho e Geraldo no estande da Gabi Atlante, aguardando por você para fazermos os melhores negócios em equipamentos odontológicos da maior e melhor fabricante de equipamento odontológico do mundo, a nossa aliada Gabi Atlante. Contamos com você. Um abraço. Antes de iniciar esse episódio, eu queria relatar para vocês a minha experiência com a resina Vitra Unique da FGM que eu adquiri lá na Dental Sorriso. Essa resina é muito boa e surpreendente, visto que ela tem um efeito camaleão. Assim você vai simplificar o seu dia a dia no consultório, já que ela reflete a cor do remanescente dental. Além de tudo isso, ela possui alta estética e resistência mecânica, sendo uma resina excelente para dentes posteriores e para dentes anteriores. E para melhorar, ela não fotopolimeriza sobre a luz do refletor. Resina Vitra Unique Efeito Camaleão é algo que vai fazer a diferença para você. Então, se você quer adquirir ela, vem aqui nesse QR Code da Dental Sorriso e adquira a sua. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Odonto Podcast. Eu sou Paulo Vieira, do canal Paulo Vieira Odontologia. 2025 começou, estamos aqui com duas profissionais de excelência para a gente poder debater um pouco sobre o tema de sedação e odontopediatria. E para isso eu trouxe aqui hoje nada mais, nada menos do que a doutora Cristiane Corsini e a doutora Camila Peruzzi, para a gente estar podendo debater um pouquinho desse tema e desmistificar, né, várias coisas que muitos pais ficam em dúvida aí. Então, gente, é um prazer ter vocês duas aqui hoje comigo. Prazer, Paulo. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer, Paulo. Também estou muito feliz pelo convite, né? E quero agradecer imensamente esse convite maravilhoso. Para mim é um prazer ter vocês aqui, que eu não sei se vocês de casa sabem, mas a Cris, né, para os íntimos, foi minha professora. E a doutora Camila é minha irmã, então uma pessoa que eu me inspirei também para entrar na odontologia. E antes da gente começar a bater nosso papo, lembrar vocês que quem tá aqui com a gente também são os nossos patrocinadores, tá? Dental Sorriso e Odonto Way, mais uma vez fazendo essa parceria, 2025 promete, beleza? Então vamos começar aqui agora, passando a bola para vocês. O seguinte, uma dúvida que até veio do Instagram. A sedação de óxido nitroso, ela é utilizada em odontopediatria, mas eu queria saber o contexto. Por que ela é utilizada? Qual que é, assim, o porquê? O pai vai chegar no consultório e vai falar: o meu filho é inquieto e tal, dá para usar? Seria isso? Bom, assim, a sedação, né, consciente com óxido nitroso, ela é um recurso, né, que a gente tem dentro da odontopediatria. Então, inicialmente, quando o paciente chega no consultório, a gente primeiro vai ter aquele primeiro contato com ele, vai trabalhar a questão do manejo de comportamento, para depois avaliar a necessidade e a possibilidade de usar o óxido nitroso, né? Até porque a gente não consegue usar o óxido nitroso se a gente não tiver manejo de comportamento. Sim. Né? Porque, assim, depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas o óxido nitroso a gente tem que colocar uma máscara e a criança tem que respirar pelo nariz. Então, se a gente não trabalhar esse comportamento antes, muitas vezes eles não querem colocar a máscara, né? Não querem aceitar. Sim. Aí, se estiver chorando, eles não conseguem respirar pelo nariz. E aí não faz efeito, né, Cris? Na verdade, assim, o óxido nitroso, ele é uma ferramenta que a gente tem dentro da odontologia, né? Não só para a odontopediatria, mas na odontologia de modo geral. E ela é indicada quando? Quando a criança, no caso nós estamos falando de crianças, né? Do atendimento infantil, quando a criança, ela tem medo e ansiedade, né? Essa é a principal indicação. Porque dentro do manejo de comportamento, a gente tem outras ferramentas que a gente faz o condicionamento da criança, né? Distração, falar, mostrar e fazer, né? Você tem outras modelagem,
né? Você tem outras coisas para você utilizar dentro da odontopediatria, no atendimento odontológico, para você fazer o atendimento infantil. Caso essas ferramentas que a gente tem inicialmente a gente vê que não corresponde, né? A gente não consegue dar andamento no atendimento, aí sim a gente tem a opção de usar o manejo com recursos farmacológicos, como a sedação com óxido nitroso e oxigênio, né? Então, aí sim a criança vai indicada para isso. Então, ela serve para quê? Para diminuir medo e ansiedade e você fazer um bom atendimento de qualidade para esse paciente. O pai não pode chegar já falando, eu quero que já seja. Não, vocês que têm que analisar se realmente precisa. Tem uma outra pergunta que veio também, que os pais às vezes ficam com medo desse tipo de sedação. E tem uns mitos, né, que falam que vicia e tal. E isso certamente é um mito. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão. Hoje o gás é um gás inaliante, ou chamado também gás do riso, né? Porque quando a criança se entrega, ou a gente se entrega bastante, ele relaxa tanto que às vezes o indivíduo que está sendo atendido começa a dar risada, né? Sim. Mas tem como a gente controlar isso também, né? Isso é controlável, tá? Então, o gás, ele não vicia, então isso é mito, não é viciante, né? E outro mito que chega muito, principalmente na odontopediatria, lá no nosso consultório, é que o pai pergunta, vou usar aquele cheirinho que a criança dorme. Não, a criança não dorme, tá? Isso a gente quer deixar muito bem claro isso. Isso aparece muito, que dorme. Então, até no grupo dos profissionais mesmo acham que o então a criança não dorme. Por isso que se chama sedação consciente. Né? Porque a criança vai ficar o tempo todo acordada e responde todos aos estímulos, né? Que você pedir para ela, levanta a perna esquerda, ela vai levantar, levanta a perna direita, ela vai levantar. Talvez não consiga, porque ela fica tão relaxada que começa a pesar os membros, né? Então, perna, braço fica mais pesado. Então, às vezes a criança não consegue levantar, mas na maioria das vezes, sim, tá? O que às vezes acontece, que a gente fala que o gás em si não vai fazer ela dormir, né? Mas como elas às vezes ficam bem relaxadas, a gente já teve caso que a criança dormiu, porque às vezes ficou relaxada. Tô relaxada, porque a gente às vezes tem casos dentro da odontopediatria que até sem a sedação, eles dormem quando a gente coloca, né? Faz o isolamento lá absoluto, que para os pais entenderem aquele lençolzinho azul que a gente coloca, eles costumam relaxar e dormem. Então, assim, já tá com óxido nitroso, aí teve todo o manejo, eles relaxam ali naquele momento, pode acontecer que durma pelo relaxamento mesmo ali do momento, né? Mas eu acredito, né, e a literatura também fala isso, esse dormir na cadeira vem da confiança que a criança tem no profissional. E não propriamente da sedação em si, né? Que é uma coisa que eu sempre falo em relação à odontopediatria, que a odontopediatria você tem que ter algo diferente mesmo, porque a criança, normalmente, a gente já sabe que ela tem uma desconfiança com algumas pessoas, e quando você pega um profissional e vê que a criança bate com ele, é uma coisa diferente, né? Então, assim, esse sistema é só para melhorar o comportamento dela. Então, vocês já até responderam uma pergunta que mandaram aqui, que se é perigoso e se a criança perde consciência. Então, ela não perde a consciência. Então, para aproveitar, já que a gente já falou um pouco, né, que o pessoal fica com medo de utilizar e tal, pode ser utilizado também fora da odontopediatria, né, em todas as áreas da odontologia. Agora, falar um pouco dos benefícios. O que ele pode ajudar dentro de um tratamento? O que vocês, como profissionais, veem que ajudam vocês ali a executar, e tanto para o paciente e para a família? Eu acho, assim, como profissionais, né, pra gente, na odontopediatria, pra gente exercer um trabalho, assim, de excelência, né, vamos dizer, padrão ouro, como o óxido vai diminuir o medo, a ansiedade, a gente consegue trabalhar melhor, né, igual, por exemplo, se a gente vai fazer usar resina,
né, nas crianças, que a gente precisa ter ali um isolamento, né, não deixar a umidade na cavidade. Então, com ela ali mais tranquila, a gente consegue fazer um trabalho, assim, bem melhor. É um conforto para a gente como profissional também, né, ali no momento do trabalho. E os pais, eles ficam satisfeitos de verem como que a criança tá ali tranquila, né? Como ela tá bem. A gente tem um caso, é um processo, na verdade, né? A gente tem um caso no paciente, Cris, né? O Davi, que no início, assim, foi devagarzinho, ele é até autista, né? A gente começou, ele ia devagarzinho, colocando um pouquinho a máscara, porque assim, né, inicialmente ele às vezes não quer até aceitar. assusta, né? O fato de estar colocando a máscara, né? Não pode assustar. Então, assim, ver também esse processo, os pais ficam muito satisfeitos de ver, finalmente, assim, o tratamento estava finalizando, ele pedia para ir no dentista. Então, você pensa como que os pais, né, eles ficam satisfeitos com essa situação. Porque a gente está dando o exemplo do Davi, né? Ele tinha passado por vários dentistas e todos atenderam ele segurando, né? Então, os pais segurando, fazendo a contenção física, né? Que a gente fala, e foi feito o atendimento. Então, assim, quando você faz assim, você não consegue oferecer um atendimento de excelência, né? De qualidade, nem o seu serviço vai ficar legal, né? Sim. E aí, o que foi feito com o Davi? Então, ele chegava, né? Ele chegou até o consultório e a gente começou um trabalho dele de condicionamento, né? Para diminuir esse medo e essa ansiedade dele. Então, a gente começou a atender ele na recepção, olhando, contando os dentes. Depois ele passou para dentro do consultório, né, no escritório onde eu conversava com os pais, né? Depois ele foi para o consultório em si, só que mesmo assim ele não Era em pé, né? nas 3 primeiras que estavam no consultório, a gente atendeu ele sentado no nosso mocho. Ele sentado no mocho e a gente em pé, né? Então, foi feito escovação, depois foi feito a limpeza, né, com a escova de Robson, tá? Então, assim, para ele pegar confiança. Depois, ele sentou na cadeira odontológica, mas mesmo assim a gente não conseguiu deitar a cadeira. Então, foi todo um trabalho de condicionamento para poder deitar a cadeira e ele começar a se sentir seguro, né? Então, ele foi ganhando a confiança de vocês para depois e aí inserirem a gente sedação. pede isso tudo explicado para os pais. Então, os pais também têm que ter paciência. Para quê? Porque a criança tem o tempo dela. Verdade. E a gente não pode ultrapassar esse tempo. E eu acho que isso é o mais importante. É o respeito, né? Sim. O respeito com a criança. Né? Então, a gente respeitando a criança, o tempo dela, ela já vai ganhando confiança no profissional. Com certeza. Né? Então, assim, não é agradável para o profissional ficar atendendo uma criança feita com tensão física. Né? A maior alegria da gente é você ver a criança pedir ir ao dentista, né? Por isso que a odontopediatria, você atende a criança dentro do mundo lúdico, né? Sim. Né? De uma maneira que ela entenda, claro que a gente explica tudo que acontece, que a gente vai fazer, mas de uma maneira que a criança entenda, né? Você não vai falar para ela que você vai dar uma anestesia, que é uma injeção, né? Mas você pode falar para ela, olha, eu vou colocar um shampoozinho no seu dente vai dormir. Você mostra até o tubete para ela, mas você não vai mostrar tudo para a criança, né? Então, tem como você fazer a distração também, né? E mesmo com o óxido nitroso, né, a criança você está lá sedando, diminui medo da ansiedade, mas toda essa parte do falar, mostrar e fazer, você tem que fazer. Sim. Né? Então, todas as outras ferramentas de manejo de comportamento não farmacológicos, a gente tem que usar. Não tem jeito. Você falou até a palavra aí, confiança, e me fez lembrar algo que os pais, né, até dar um recado para eles, pararem de utilizar o dentista como um fator de medo nas crianças, né? Então, se você não fazer isso, eu vou te levar na tia Cris, na tia Camila. Aí, ele chega lá já com uma confiança que vocês têm que conquistar da criança, né? Acontece muito isso. Já tem relatos lá que o paciente chega porque falando. às vezes os pais, né,
assim, sem maldade, falo, por exemplo, olha, se não escovar o dente, eu vou te levar lá no dentista e ele vai te dar uma injeção na boca. Então, assim, o que os pais falam para a criança tem muito peso. Com Então, você imagina, a criança já, quando fala assim, vamos no dentista, ele já vai estar com aquele pensamento, nossa, eu vou lá porque é ruim, que eu vou tomar uma injeção. Então, assim, a gente também tenta, né, conscientizar os pais quanto a isso. De mostrar, né, que ali é um lugar, né, logicamente os pais têm que ter um profissional que eles tenham confiança, né, um odontopediatra de confiança para passar isso para os filhos. E às vezes os pais têm medo, né, e trauma de dentista exato. e acaba passando para os filhos. Então a gente tenta trabalhar ali desde casa como um lugar bom, né, assim, por isso que a gente sempre trabalha com essa questão do lúdico, que ele é um lugar onde vai cuidar da saúde bucal deles, né? Vai Sim. cuidar dos dentes, cuidar da boca. Então, realmente, isso que você falou é muito importante. E quanto mais cedo levar a criança no odontopediatra, melhor vai ser também o manejo com ela e também vai reduzir procedimentos mais invasivos, né? É, Sim, o ideal é que qual que é a primeira vez, né, de levar ao dentista? Quando surgiu o aparecimento do primeiro dentinho, né? E aí você já vai trabalhando a questão da prevenção com os pais, tanto em questão da higienização bucal, quanto a questão até mesmo de alimentação, né, de alimentos mais saudáveis, né? Porque hoje se sabe que o que causa cárie é a ingesta de açúcar e a não escovação. Ponto. Né? Uhum. Isso de que passa, a cárie passa, isso tudo já caiu por terra. Então, a cárie, ela é diretamente relacionada ao consumo de açúcar e à não higienização. É isso que causa cárie. Sim. E criança normalmente não, se o pai e a mãe não insistir, não ensinar, não vai escovar. Até os 2 anos de idade, a criança tem muita resistência em relação à escovação. Aos 3 anos começa a melhorar, né? E deixar muito claro que quem vai escovar os dentinhos são os pais ou o cuidador, né? Não, a criança não tem coordenação motora para isso, né? Então, os pais têm a responsabilidade, né? Eu tenho um menino de 11 anos, de vez em quando, hoje não é todo dia que eu pego ele, mas pelo menos 2 vezes na semana eu tenho que dar uma supervisão, porque, vai, escova o dente. Já escovei. Mentira, não foi escovar, né? Sim. Então, até os 12 anos, a Tem que gente tem supervisionar, que né? supervisionar. Rola aquela preguicinha, vai deitar, já Porque escovei. a gente fala que dos 9 aos 12 anos é a fase do porquinho, né? Não quer tomar banho, não quer escovar dente, não quer cortar a unha, né? Então, isso é para toda criança, Sim. né? E outra coisa, a gente está falando aqui da sedação. Eu sei que vocês têm um diferencial, que é o atendimento no ambiente hospitalar. Quais procedimentos vocês fazem lá e quando é necessário levar esse paciente para o ambiente hospitalar, quando não tem como fazer ali no consultório? Na verdade, assim, o atendimento no ambiente hospitalar, sob anestesia geral, ele é, vamos dizer, o último recurso, né? A gente vai passar ali pelo manejo de comportamento, pelo óxido nitroso e, no último caso, a gente tem a oferecer esse atendimento das crianças sob uma anestesia, né, uma sedação mais profunda, e a gente só realiza esse tipo de os procedimentos com sedação mais profunda em ambiente hospitalar, pela questão da segurança da criança, né? Porque lá a gente tem a presença do médico anestesista, a criança vai estar toda monitorada, então, assim, qualquer intercorrência, né, tem todo ali o suporte necessário para essa criança. Por mais que sejam, né, pequenas as possíveis intercorrências, mas elas existem. Então, a gente, no consultório, só faz a sedação consciente com óxido nitroso, e quando precisa de uma sedação mais profunda, em determinados casos, a gente passa para o ambiente hospitalar. E esses casos vão variar, desde, por exemplo, a idade da criança. Por exemplo, uma criança de 2 anos e meio ou 3 anos que precisa fazer vários tratamentos de canais, vários tratamentos endodônticos, e que a gente já esgotou ali os meios em consultório. A gente não pode deixar isso progredir, né? A gente sabe que pode evoluir, né? Para uma celulite de face.
né, pode comprometer a criança sistemicamente. Então, é urgente que a gente faça algo. Então, a gente, né, vai levar a criança para fazer esses procedimentos sob sedação no centro cirúrgico. Mas o que a gente sempre fala, né, Cris, assim, a nossa intenção é agir ali naquele momento, fazer o que precisa ser feito, mas depois essa criança voltar para a gente continuar trabalhando o manejo dela no consultório, porque a gente não quer que sempre ela vá, Sim, entendeu? É um momento ali, vamos dizer, de urgência, que tem, normalmente a boquinha vai precisar fazer várias coisas. Então, a gente já faz tudo que tem para ser feito ali de uma vez só, né? O tratamento de canal, coroas e limpeza, aplicação de flúor, né? Se tiver alguma exodontia, então faz tudo. E faz, assim, o mais duradouro possível, né? Aham. Então, nós vamos fazer restaurações em resina, se necessário, coroas de zircônia ou coroas de aço. Vocês aproveitam Sim, essa sedação, esse momento que a e criança faz vai estar sobre, né, sob a Aham. sedação para poder fazer ali completo, né? Deixar Sim. tudo redondinho para depois ela continuar a prevenção no consultório, né? E a gente conseguir ter mais tempo de trabalhar com ela essa questão. Porque eu acho que acontece também que quando a criança às vezes chega pra gente, ela já chega com vinda de outros profissionais e ela tá com muito trauma, já um trauma e um caso que precisa intervir ali rapidamente. Urgente. Uhum. E ela já tá bem traumatizada. Então, muitas vezes ela não quer, por exemplo, nem sentar na cadeira, né? Ela já tá, assim, com bastante medo. E em alguns momentos a gente não pode esperar, né, Cris? Então, normalmente, quem são esses pacientes que chegam para a gente levar para o centro cirúrgico, né? Normalmente é isso que a Camila falou, né? São pacientes que têm muito medo, né? A gente já tenta todos os recursos que a gente tem dentro do consultório, dentro do ambulatório, né? Que seria o nosso consultório odontológico, com a sedação com a máscara. Então, são crianças que não aceitam a máscara, né? São crianças que, às vezes, são crianças autistas, não verbais, que O não manejo também já esgotou, já não consegue? esgotou. Então, você já usou todas as ferramentas que você tem, e aí você vai sentar e conversar com os pais. Olha, a melhor opção nesse momento é a anestesia geral. E aí explica para os pais toda essa questão da segurança, né? Então, não é levar qualquer criança para o centro cirúrgico. Exato. Então, são crianças que têm muito medo e ansiedade, que você já esgotou todas as possibilidades de atendimento no consultório odontológico, né? E são crianças que têm vários procedimentos para serem feitos. Então, dentro de uma criança aí de 0 até 5 anos, você tem na cavidade oral 20 dentes. Então, são crianças que normalmente aí tem 10 dentes para você fazer reabilitação, né? 12 dentes, 15 dentes. Então, assim, são várias coisas que você tem que fazer. Então, sim, leva para o centro cirúrgico, lá a gente fica 2, 3, até 4 horas lá dentro, e a criança sai com a boca perfeita, né? Uhum. Toda reabilitada, tá? E aí, depois, a gente conversa com os pais para trabalhar essa questão do condicionamento no consultório, para que isso não ocorra mais, Sim. né? Para que ela não volte a ter novas lesões cariosas, Sim. né? Que Sim. levem a procedimentos mais invasivos, né? Então, isso que é a questão, né? E outra coisa, Paulo, que eu queria falar também é que normalmente os pais também chegam no consultório achando que vai dormir o óxido nitroso, daí você fala que não dorme, né? Aí ele fala assim, mas não tem jeito de dar um remedinho, né? Então, existe hoje a sedação consciente com óxido nitroso associadas à medicamentosa, né? Há profissionais que fazem? Né? A gente vê no mercado que há. Mas eu e a doutora Camila, nós não fazemos. Sim. Por quê? É uma opção profissional nossa, né? Porque você tem 3% de chance de você ter intercorrências nesse procedimento, Sim. né? Então, é pouco. Não, é pouco, eu concordo. Mas eu não quero que isso aconteça na minha cadeira. Exato. Tá? Então, isso é uma opção profissional nossa, né? E minha em especial, porque eu tive dificuldade para ter filhos, né?
Então, eu demorei 13 anos para ter filho. Então, mesmo que seja 3%, eu não quero perder o meu filho. É verdade. Sim. Então, Você sempre se põe no lugar da outra, do pai. isso é odontopediatria, né? Exato. Você ser simpático e empático, né? Você se colocar no lugar do É outro. verdade. Então, o que eu não quero para os meus filhos, a gente não faz no consultório, né? Então, o que a gente não quer para os nossos filhos, que a Camila também é mãe, a gente não faz no nosso consultório. Mesmo que a intercorrência seja pequena, mas eu não quero correr esse risco. Sim. Porque se acontecer, é ali que aconteceu. E a gente sabe, se precisar, por mais que a gente tenha no município, né, um atendimento de SAMU, por intercorrências de trânsito ou por alguma intercorrência, pode não dar tempo de Exato. chegar lá para Sim. ter os primeiros socorros, né? Uhum. Então, assim, nós não queremos correr esse risco. Então, e no centro cirúrgico, a gente está todo amparado. Exato. Então, você tem anestesista, você tem médicos lá te auxiliando, todos os equipamentos estão lá, né? Sim. Então, você não precisa ficar esperando nada, né? Então, Exato. assim, a gente também pensa na questão da segurança para a criança em especial, mas para os pais também. E justamente falando sobre segurança, a sedação com óxido, o profissional tem que ser habilitado, né? Para estar utilizando. Então, não pode sair um dentista e falar, não, vou comprar o cilindro, pôr lá no meu consultório e sair fazendo. Não, ele tem que fazer uma habilitação em sedação consciente, né, de óxido nitroso e oxigênio. Essa capacitação tem no mínimo 96 horas, né, tanto teórico quanto prático. E você, para comprar o equipamento, você precisa do certificado, né? Então, você só compra o equipamento se você tiver o certificado de habilitação e ter o registro no Conselho Regional de Odontologia, né? Uhum. De habilitação em consultório, tá? E lá no nosso consultório, a gente sempre trabalha, quando a gente vai fazer a sedação na criança, né? A gente sempre trabalha em conjunto. Então, sempre eu e a Camila, então, uma fazendo a reabilitação, o procedimento em si, e a outra sempre monitorando o paciente, né? Então, isso também gera confiança nos pais, né? Então, Porque ver duas profissionais ali capacitados então para estar junto, né? Ter uma sempre assistência assim. maior. Então, são sempre duas odontopediatras fazendo o atendimento, né? Que eu acho que isso também gera uma confiança, né? Tanto para a gente, né? Nós que estamos trabalhando juntas, quanto para os pais também e para a criança, né? Sim, com certeza. Tem uma perguntinha aqui que o pessoal mandou que eu queria fazer para vocês, que agora não tem muito mais a ver com a questão da sedação. Se o uso do selante dentário é indicado para todas as idades. Então, o uso do selante, na verdade, ele tem que ser avaliado de acordo com cada criança, né? Então, assim, por exemplo, chega uma criança no consultório, baixa atividade de cárie, por exemplo, nunca teve cárie, não tem muito acúmulo de placa, né? Lá na anamnese, você conversa com os pais e tem uma alimentação saudável, não tem, né, um alto consumo de açúcar, não tem nem, por exemplo, uma lesão inicial. Então, assim, não tem por que você selar esses dentes, selar os molares, não tem por quê. Agora, dependendo do caso, né, já tem alguma lesão ativa, você vê que lá nos molares tem um acúmulo, né, de placa, ou às vezes tem necessidade de fazer um selante, né, invasivo. Então, assim, mas não é protocolo de toda criança que chegar no consultório fazer selante. Não, isso tem que ser avaliado. Mesmo que tenha suco escurecido, alguma coisa do tipo, vou selar. Porque tem dentista que prefere, né, fazer isso. Então, aí a gente tem que avaliar esse suco escurecido, como é que é? Teve um processo ali de cárie que, né, se iniciou e paralisou. Tem outros, né, locais da cavidade que tem lesão, né, inicial de cárie, igual eu te falei, acúmulo de placa, ali no molar, você viu ali quando você foi examinar, tá acumulado, aí talvez valesse a pena fazer uma profilaxia e selar, né, para evitar ali novas lesões. Sim. Então, é questão de ser fala avaliado sempre, individual. A gente sempre fala para os pais que nem todo
pontinho preto ou escurecido, né? É cárie. Então, você precisa primeiro avaliar. Mas os pais sempre chegam querendo fazer selante nos primeiros molares permanentes, Sim. que nasce mais ou menos aos 6 anos de idade, né? Então, é isso que a doutora Camila falou. Então, chega uma criança no meu consultório, se ela tem uma boa higienização, uma boa dieta. O que é uma boa dieta? Baixo consumo de açúcar, né? Não tem biofilme, se avalia, não tem placa bacteriana, né? Tem uma escovação boa, né? Daí essa parte está tudo ok. Aí eu vou fazer a avaliação desse dente, né? Não tem mancha branca, né? Não tem placa, não tem nada. Como que está a anatomia desse dente? Então, a anatomia também não é uma anatomia que favorece para a retenção de placa bacteriana. Então, não tem por que eu selar. Antigamente, sim, se nascia primeiro o molar permanente, selava-se tudo, né? Hoje, não mais. Então, você tem que levar em consideração o quê? Anatomia do dente, quanto tempo esse dente está na cavidade oral, porque se ele estiver lá há mais de 2 a 4 anos, para que eu vou selar? Né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação primeiro, então, tanto da dieta, da higiene e anatomia desse dente e o tempo que ele está na cavidade oral, para aí sim você indicar o selante, então. Então, hoje o selante não é para todos. Sim, não é uma regra, né? Você chegou no consultório, não é mais uma regra. Antigamente era mais corriqueiro, né? né? A criança chegou, já vamos selar o dente. Até muitos pais já chegam querendo, porque quero fazer selante, né? Porque... Exato. São alguns mitos que porque, ainda ficam em torno. Na minha época, quando eu era criança, se selava tudo, né? Então, os pais já chegam, né? Os pais na minha faixa etária chegam perguntando, do selante, né? Porque eu selei, aí eu também quero fazer selante no meu filho, né? Para não ter cárie. Então, associo o selante a não cárie, mas não é isso. Agora eu queria falar de um assunto que chega a ser um pouco polêmico, entre aspas, né? Porque dentro da nossa profissão já é bem estabelecido. É a relação do flúor, né? Porque hoje a gente vê muitas vertentes falando mal do flúor, e que vai fazer isso com glândula pineal, etc e tal. Vocês passarem a segurança para os pais que ainda têm esse medo da utilização do flúor. Falar a importância e também os baixos riscos, né, que o flúor pode trazer em comparação do benefício extremo que ele traz para o cuidado dental. Quem vai começar? Então, o flúor, ele tá bem polêmico, mas assim, claro que você tem, quando a gente faz a anamnese dos pais, né, a gente sempre pergunta em relação ao flúor, né, porque hoje tem pais que têm uma filosofia do uso do não flúor, mas como profissional da área de saúde, eu tenho que explicar para ele todos os benefícios, né? Hoje a gente tem flúor na água de abastecimento público, né? Nós temos flúor em alguns alimentos e no creme dental. Então, isso sim, são políticas públicas que foram feitas, né? Que fizeram com que o índice de cárie na população brasileira diminuísse relevantemente, né? Então, a gente não pode se esquecer disso. Então, hoje está comprovado que o flúor, ele é benéfico para a cárie. Desde que você use, daí você tem que ter um odontopediatra para te orientar quanto a isso. Também não é sair usando de qualquer forma. Comer pasta creme dental, né? Então, principalmente os infantis que sempre tem um sabor, né? Depois vamos até falar de uma nova aí. Então, assim, então isso tem que ser muito bem orientado. Então, depende da quantidade de flúor que tem nesse creme dental, que precisa ter de 1.000 a 1.100 ppm de flúor, porque aí sim ele vai prevenir em relação à cárie, vai fazer a prevenção de cárie. As que tem menos não vai prevenir, mas pode causar a fluorose, que é aquele manchamento nos dentes permanentes, né? E a quantidade de creme dental que eu vou utilizar no meu filho. E isso está diretamente relacionado com a idade. Então, para cada faixa etária, tem a quantidade também que eu vou utilizar e a frequência que eu vou utilizar. Então, por isso que precisa ter uma orientação de um odontopediatra.
tá? Sim. E assim, quando chegam casos, né, de pais com essa filosofia, a gente, igual a Cris falou, a gente precisa orientar, respeitar, mas o nosso ponto, a gente tem que colocar ali o nosso ponto, Uhum. né? E tem que tentar, então, orientar assim, olha, você fizeram, porque eles têm uns que chegam, já fizeram a opção de não usar, né? Com flúor, por exemplo. Então, tem que orientar bastante com relação à dieta, né? E a frequência ali dessa criança no nosso consultório vai ter que ser muito maior, porque a gente tem que ter um acompanhamento ali mais de perto, né? Porque sem o flúor, a probabilidade dessa criança ter cárie, que é o flúor que vai ajudar ali no Uhum. controle, é muito maior. Então, a gente tem que deixar isso bem claro para os pais também, né? Nesse caso, que hoje em dia tem aumentado, apesar de que, com relação aos estudos, não tem evidências científicas que comprovem essa questão, né? Que você falou, não tem nenhum estudo relevante com relação ao malefício do flúor. A questão mesmo até para toxicidade mesmo, a ingestão Sim. tem que ser muito grande. Então, assim, né? É a orientação mesmo de quantidade, frequência. Até porque para abolir totalmente o flúor, tem que ter um controle da dieta e da escovação, assim, quase perfeito. E eu acho que é algo que é difícil de qualquer pessoa alcançar, né? Sim. Então, fica naquela situação. Agora, pulando um pouquinho para a parte ali que eu falei do creme dental. Há pouco tempo lançou um creme dental, não lembro agora qual que foi a empresa que lançou, aquele que é com a bala fine, A né? Carmed. Carmed. Vocês acharam isso benéfico ou não? Acharam interessante para inserir? Eu acho que tem dois pontos, né? Um é que pode estimular as crianças a escovarem. Olha, né, que legal, tem gostinho gostoso, vamos escovar. Mas tem outro ponto, né? O outro ponto se tem gosto de bala, Vai querer comer. vai estimular mais aquele bala, né? Que é uma coisa que a Verdade. gente tenta diminuir o consumo. E também, assim, vai querer comer. Por isso que eu falo, né, se quer utilizar, gostou, né? Qualquer creme dental, assim, também com flúor, né? Não é para ficar à disposição das crianças pequenas ali no banheiro, né? Os pais têm que ter o controle dessa quantidade. Senão a criança vai ser atraída ali pelo gosto de bala e vai querer comer, né? Achando que é igual a bala fina e vai fazer ingestão desse creme dental. Então, eu acho que teve dois pontos ali que a gente tem que, né? Os Os pais prós têm e os que contras, controlar ali, né? Ter esse equilíbrio, se precisar utilizar, mas tem que estar atento a essas questões. Sim, relevante mesmo. Então, assim, a minha preocupação maior é com a confusão, né? Que um creme dental tem um gosto de bala. Então, essa confusão para a criança, porque uma criança de 4 anos, 3 anos, como que você explica isso para ela, né? Tem o creme dental, mas tem a bala, né? Então, É eu verdade. acho que é confuso para a criança. Então, na cabecinha da criança, eu acho que vai gerar uma confusão, tá? E depois a questão de disponibilidade. Então, você tem que colocar isso no alto, né? Para que a criança não alcance E fique comendo. comendo. Porque, por exemplo, quando eu fiz residência em odontopediatria, eu tive um paciente que a mãe chegou toda orgulhosa, falando que comia tande com pão. Que isso, esse é novo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Então, Tandy é assim, bom, mas não nesse nível. não é para usar Pão. como geleia, né? Geleia, Tandy. Então, assim, isso me preocupa, Sim. né? Porque eu vivi isso, eu vivi, ninguém me contou, eu escutei da mãe. Então, assim, isso me preocupa bastante, né? Essa questão dessa confusão, né? E então, se o pai optar por usar, então que não fique ao alcance da criança, né? Ah, tá no alto, tá no armarinho, mas a criança acha um banquinho, sobe, né? Faz a escala, Não, criança né? sempre Então dá um jeito. então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Excelente. Foi bem esclarecedor, porque eu também estava um pouco na dúvida em relação a. Não cheguei nem a experimentar a pasta, não, mas imagino que para as crianças deve ter sido fantástico. A gente experimentou. É gostoso mesmo? Tem gosto de fine? Ou nem tanto? Achei nem tanto. Eu acho que é mais o cheiro. É mais O o cheiro, cheiro. né? O cheiro é bem Deve parecido. ter tipo aquele de passar na boca também, que tem um cheiro Sim, até parecido. Sim.
Teve uma outra pergunta que também, né, como o pessoal mandou tanto para sedação, mas a gente vai entrar em mais assuntos, em relação à escova elétrica, para crianças, né, para o manejo e também até para pacientes com necessidades especiais, né, que tem um autismo e tal, tem uma dificuldade. Acham que é legal o pai investir numa escova elétrica? Quer falar, Cris? Então, a escova elétrica, eu acho que ela é uma boa opção, mas também ela tem que ser bem orientada, né? Então, não é também para todo mundo que a gente vai estar indicando a escova elétrica. Então, assim, a escova elétrica, normalmente no consultório, a gente indica para crianças maiores de 8 anos, porque daí já tem uma coordenação motora um pouco melhor, né? Porque a minha preocupação é com a força, né? Porque ela vai ter um movimento rotatório e a força da criança que ela não consegue controlar. Então, machucar a gengiva. Então, é isso que me preocupa, né? Então, deve ser controlada pelos pais, né? E ela é também uma boa opção para aquelas crianças que não têm uma boa coordenação motora, né? Pacientes com alguma síndrome, né? E a mãe que tem que fazer escovação e tem alguma dificuldade para fazer escovação. Então, são alguns casos específicos também que a gente orienta. E quando a criança que vai utilizar a escova, normalmente a gente orienta também aquela escova. A gente pode falar marca, né? Pode. Aquela que ela acende uma luzinha na hora que você faz muita força da escova contra o Essa dente. é da Oral-B? É da Oral-B. Da Oral-B, essa eu já vi. Ele Legal tem mesmo. Então, um ela controle acende ali, uma né? luzinha vermelha que você está colocando muita força. Então, essa é eu legal acho mesmo. muito legal, né? Então, a criança saber controlar a força na escovação. Então, tem algumas indicações, né, que o odontopediatra deve fazer aos pais nesse cuidado. Então, não é para qualquer criança. E tem a fase também que a criança está muito desmotivada a fazer a escovação. Aí Então, pode ajudar. Isso. a escova elétrica ajuda na questão da motivação. Sim. Sim, aí eu vejo a escova elétrica bem interessante, né? Até pro público que eu atendo, que eu lido mais com idoso. Aham. É uma área que eu tenho gostado de lidar com extremos, né? É. Mas é que ajuda bastante, até porque é a causa motora mesmo, né? Então, tem sido muito interessante. Tem uns artigos legais mostrando que são bem utilizadas. Mas acho que ainda a gente precisa fazer a orientação certa, né? Igual você Isso. falou, porque senão pode o paciente achar que é só ter uma escovinha elétrica que Tá tudo bem. fez o não milagre, não preciso precisa ir no mais de dentista, nunca mais, não. É só para contribuir com Isso. a higienização. Na melhora daquilo que ele já faz, Uhum. né? Agora, para o pessoal conhecer um pouquinho mais de vocês, brevemente, fala um pouquinho como vocês aí se conheceram. Vocês são parceiras, né? Tem esse diferencial de fazer um atendimento tanto com a sedação consciente em consultório e tanto também em hospital. Mas como que surgiu essa parceria aí, de forma breve, para o pessoal conhecer? Apesar de vocês o pessoal conhece bem, mas quem não conhece, conhecer agora. A gente já se conhece há muitos anos, porque eu tenho uma primeira graduação em pedagogia, que me ajuda muito até no trabalho com as crianças, né? Então, assim, sempre tive ali, gosto de ensinar, gosto de crianças, assim, sempre quis fazer odontologia, mas também gostava de ensinar, fui para pedagogia, mas acabei realmente atuei assim muito pouco e indo para odontologia. E eu fui professora do filho mais velho da Cris, do Marcelo Gabriel, e a gente se conhece desde aquela época, né? Então eu estava morando no Rio, trabalhando lá, e quando eu voltei, surgiu essa parceria aí, né, Cris? Da gente trabalhar juntos aqui, e tem sido muito bom. Eu me emociono um pouco de falar disso, né? Porque para mim vai muito mais além disso, né? Então, a Camila foi a primeira professora do Marcelo Gabriel, com 1 ano e meio, né? No maternal 1. Uhum. E o Marcelo Gabriel, ele nasceu com alergia à proteína do leite de vaca. Então, a gente passou muito aperto nesse primeiro ano de vida com ele, porque além da alergia de ingerir, né,
produtos com leite, né? Ele também tinha alergia ao toque. Né? Então então ele ficou assim até 1 ano e meio dentro de uma bolha, né? Porque se você tivesse tido contato com o leite ou derivados de leite e relasse e pusesse a mão nele, ele empolava todinho. Nossa. E aí a alergista dele na época falou que ela na literatura ainda não tinha nenhum caso de alergia ao toque, de choque anafilático, né, ao toque. Mas que na medicina não pode falar que nunca, né? Então, e aí falo para uns pais isso, que demorou 13 anos para ter um filho, você quase morre, né? Você quase infarta. E aí, com 1 ano e meio, a gente conseguiu. Aí, ele ficou com babá até 1 ano e meio e foi para a escola. Então, assim, na escola também eu tenho paixão pela escola que ele foi, porque foi uma escola que abraçou mesmo, então tinham todos os cuidados com ele, né? E eu me lembro que. Foi a primeira Páscoa que ia ter contato com chocolate, porque escola sempre tem. Sempre tem, é verdade. Então, aquilo me gerava uma ansiedade muito grande. E aí eu me lembro que eu fui uma das quase últimas a pegar o Marcelo Gabriel na sala de aula, na porta da escola. E aí me motivou muito, assim, me emocionou muito, porque se eu chorar aqui, vocês não ligam, tá? Não, pode chorar. A gente põe uma musiquinha de fundo. Porque eu me lembro que todas as outras crianças já tinham comido chocolate de outras salas, né? E você tá chegando na escola, você vê, né? Daí eu falei, ai meu Deus do céu. Né? E aí eu cheguei para pegar o Marcelo Gabriel, a Camila estava na porta entregando as crianças para os pais. Mas ela foi de uma empatia, assim, muito grande, né? Que eu acho que isso fez eu me apaixonar por ela, assim, né? Como profissional, como professora, né? Eu estava chegando e ela estava entregando as crianças para os pais e na entrega ela entregava a sacolinha, a caixinha com coelhinho cheio de chocolate para a mãe, ela não entregou para as crianças. Então, as crianças não comeram na sala de aula. Então, isso na fila eu já fui acalmando, né? E aí, a hora que eu peguei o Marcelo Gabriel, né? Ela falou para mim que ela tinha, Cris, não se preocupa, porque eu tirei o chocolate da escola e eu comprei um chocolate sem leite. Nossa, aquilo para mim, assim, foi emocionante, assim. Foi como se tivesse me abraçado. E ela não me abraçou, na verdade, mas abraçou, né? Pela atitude que ela pela teve. atitude, pela grandeza que ela teve, né? Então, assim, aquilo para mim foi, assim... E eu lembro que até esses dias eu mandei a foto, que eu achei a foto, né? Que a gente foi embora e ele estava super feliz no carro com aquela caixinha de chocolate. Foi a primeira vez que ele experimentou, né? Então, assim, isso para mim já conquistou a Camila, eu já fiquei apaixonada nela, né? E aí, a partir disso, a gente se aproximou mais, né? De quando pegar, dentro da escola mesmo. E aí, um dia, ela comentou comigo que o sonho dela era fazer odontologia. E aí eu falei, não, faz sim, não sei o quê, né? E aí ela foi fazer a Suprema. Aí quando ela formou, eu me lembro que eu mandei uma mensagem para ela no Instagram. Eu falei para ela, você acabou de formar, parabéns, não sei o quê, vem trabalhar comigo. Aí ela falou, Cris, eu vou casar e vou embora para o Rio. Queria muito e tal, mas não vou morar no Rio. Tá, daí foi morar no Rio e a gente sempre acompanhando uma outra pelo Instagram, né? E aí nasceu a Laura, aí ela trouxe a Laura para mim ser odontopediatra da Laura, né? E porque mãe não faz milagre, né? Então a gente não... É verdade, santo de casa não faz milagre não.
E aí, nessas consultas, ela falou que estava voltando para Juiz de Fora. E aí foi onde eu refiz o convite para ela e ela aceitou, né? Então, desde então, já faz um ano e meio. Tem um pouquinho mais de um ano que vocês É. já estão nessa... E aí ela foi trabalhar, o que foi uma parceria, assim, maravilhosa, E né? tem- Daí ela falou, mas eu sou odontopediatra, vou trabalhar com você também. Eu falei, tem espaço para Pra todo mundo, isso é né? muito bacana. E aí a gente conseguiu, a gente tá... Uniu as Isso forças. é bom, né? Porque, isso é assim, bom, tanta porque- coisa que a gente... Porque dentro da área de odontopediatria, Tem muita coisa. tem Sim. muita coisa Tem que você pode trabalhar. Você pode trabalhar com ortopedia, você pode trabalhar com cirurgia. E quando eu falo cirurgia, são cirurgias grandes, né? Tipo supranumerário, cisto, Aham. né? Então são outras coisas. Então, assim, a gente trabalha junto em certas, como na sedação, no centro Centro cirúrgico, cirúrgico, né? Em condicionamentos de pacientes difíceis, né? E tem cada uma também que trabalha dentro da sua área, né? Então, a minha tendência que eu falo para ela é eu ficar com essa parte da cirurgia e ortopedia e ela ficar com a parte aquele outro mundo de odontopediatria, que tem um né? mundo, Que é tem nem um como mundo, listar. que tem um mundo dentro da Exato. odontopediatria, né? Então, assim, eu acho que é uma parceria que deu certo, né? Sim. Sim. Tem mostrado, né, que tem dado certo. Eu É. estou acompanhando de perto. Consigo ver. Agora, a gente tá caminhando pro final do nosso episódio, infelizmente. Né? Cadê o ar? Mas Passou rápido. Aí, só conseguimos chorar também. conseguiu segurar. Mas agora só pro pessoal ter a certeza. A sedação, então, no consultório, ela é segura Segura. pro paciente, Sim. né? Não vicia. Não, Não vicia. não. Né? Então, algum outro mito que vocês já ouviram falar, se quiser expor, até para ajudar o pessoal, que às vezes o cara, não, mas isso aqui aconteceu com fulano de tal. Então, assim, o gás, ele não é absorvido pelo corpo. Então, por exemplo, a grande vantagem dele é que se a criança se sentir incomodada por alguma coisa, porque às vezes a criança começa a sentir o relaxamento, ela estranha um pouco. Aham. Então, às vezes, ela fica um pouco ansiosa, né? Daí aumenta a ansiedade por Sim. causa dessa estranheza. Então, o óxido você consegue reverter muito, em 2 minutos você consegue reverter. E a criança, diferente da sedação que os pais chegam, não tem Pedindo, jeito da né? criança dormir, né? A sua criança, com a sedação consciente, com o óxido nitroso, ela vai chegar andando, ela vai embora andando, né? Então, não fica nenhum resíduo no corpo, né? É só tirar a máscara Só e... tirar a Esperar, máscara, esperar e ir um pouco, embora, vai né? embora. Então, assim, com 2 minutos já reverteu, não tem mais no organismo, então pode ir embora para casa, né? Claro que a gente espera um pouquinho mais, por segurança, mas isso é importante. Então, eu Uhum. acho que você entrar com o seu filho no consultório e ele ir embora da mesma maneira que ele chegou, né? Andando, Nossa, é ótimo. é ótimo, né? Então, assim, e sem nenhum risco, né? Então, então os pais não precisam ficar preocupados. Agora uma dúvida minha. Por exemplo, sou um profissional que faço cirurgias no meu consultório, um implantodontista e tal. E eu gostaria de fazer uma sedação na minha paciente. Vocês são odontopediatras, mas são habilitadas. Eu posso contratá-las para estar ali junto e vocês fazerem a sedação? Ou vocês fazem só em criança? Na verdade, ele pode levar o seu paciente no consultório, né? Onde tem Porque é mais fácil por causa do equipamento, onde né? já tem o Isso. equipamento e Porque não fazer é o permitido, atendimento. né? Você carregar Carregar esse os equipamento, isso eu não cilindros sabia. Aham. no carro, né? Isso é contra a lei, então Sim. não pode. Porque Então, no caso, se eu se quiser, der uma colisão, alguma coisa, pode. É. Então, não pode. então não pode. Então, o ideal é que vá até o consultório, né? Mas então essa possibilidade tem um Existe, profissional existe. assistindo e falar, eu quero entrar em contato Sim. só para vocês fazerem a sedação. Mas às vezes, né, que eu já atendi também, já fui no consultório de outro dentista, entender? Às vezes, por alguma dificuldade ou alguma coisa, né, não dá para ir no nosso consultório. Mas
eu posso sim ir, mas daí eu tenho o recurso da pessoa que me entrega o cilindro entregar no seu Ah, consultório. perfeito. Aí um Não cilindro precisar, menor, né? Uhum. Que eu não preciso carregar e que depois eu vou usar todo o gás que tá lá e depois ele vai recolher. E aí eu vou só com o equipamento, né? Ah, legal. Tá? Mas eu levar o cilindro, tudo, não Não, pode. entendi. Não é. Até porque cilindrão aqui não tem nem como pôr É, no não, É verdade. Tem essas tá? questões. Tem essas questões. Então, para mim foi muito esclarecedor. Imagino para quem está assistindo também vai ser bem esclarecedor. E agora, para a gente caminhar para o final mesmo, gostaria que vocês deixassem um recado para os pais, pacientes de vocês aí. Um recado aí que vier na cabeça, do coração ou profissional. Aqui eu deixo bem aberto mesmo para quem vem poder deixar um recado aí. Quem vai começar agora? eu acho assim que importante falar para os pais, mostrando assim, a importância de levar os filhos desde cedo no odontopediatra, né? Tanto para já ir trabalhando essa questão do comportamento, do manejo e também na prevenção, que é muito melhor, né? A gente tratar prevenido que Exato. ter que fazer alguma intervenção na criança, no bebê. E também, se precisar fazer alguma intervenção, por exemplo, teve uma queda, quebrou um dentinho, às vezes tem que tratar o canal. Imagina como é melhor e mais fácil essa criança já está habituada e condicionada no odontopediatra, né? E assim, que o profissional de escolha, né, dos pais ali, inicialmente, para as crianças, eles tenham esse cuidado de também escolher um odontopediatra, porque, por exemplo, eu falo, o seu filho, né, nasceu, você leva ele, por exemplo, num geriatra, assim, ele tem o pediatra deles, então Sim, eles exatamente. podem ter o odontopediatra deles, porque os pais às vezes têm algum outro dentista da família que escolhe levar, eles às vezes atendem bem, mas às vezes tem uma limitação, né? Chega um momento que fica limitado o atendimento ali daquela criança, eles vão precisar do odontopediatra. Então, se a gente conseguir já desde o início, né, já ter a gente criando essa confiança com as crianças e com os pais, é muito importante. Então, acho que essa conscientização mesmo, sabe? Dessa questão do profissional ali que cuida da saúde bucal das crianças. Esse ponto é importante porque eu mesmo, se tem alguém que me conhece e fala para levar o filho, eu já falo para levar em vocês, porque é um manejo diferente. Eu passei isso na faculdade, eu via como é que era, e eu não quero frustrar a criança, que a gente conhece Sim. tantas pessoas antigas que têm trauma de dentista hoje, Começou na infância. começou na infância, né? E você, Cris? Deixe seu recado. Eu vou falar uma coisa que acho que você já me ouviu eu falar em sala de aula. Que gostar de criança é diferente de atender criança, né? Então, assim, por mais que você goste de criança, então é mais para os profissionais, né? Não é a mesma coisa de você atender uma criança, porque existem todas técnicas que são estudadas, são cientificamente, existem evidências científicas comprovando que essas técnicas funcionam. Então, o odontopediatra, ele é capacitado como um implantodontista, como um endodontista, Sim. né? Então, ele tem toda a técnica para atender aquela criança, né? Claro que ele gosta de criança também, mas isso não o faz odontopediatra. Sim, verdade. Né? Então, existe essa grande diferença. E que, como a Camila disse, existem limitações. Vai chegar um ponto que você não vai conseguir atender aquela criança, né? E pode causar um medo na criança, né? O medo e a ansiedade. Então, é isso que eu peço, para que não cause esse medo e ansiedade. Sim, se é eu estou atendendo uma mãe que pede para mim dar uma olhadinha, né? Claro que eu vou olhar com o maior prazer, né? Mas eu vou falar para essa mãe, olha, ela precisa de um odontopediatra. Sim. Né? Como eu e a Camila vai falar para uma mãe que pede para a gente atender, vai falar, não, você precisa de um cirurgião dentista que atenda adulto, porque a gente também, não é que a gente não sabe fazer mais, Sim. mas é igual andar de bicicleta, né? Claro que eu sei, só que enquanto você faz uma cirurgia em meia hora, eu vou demorar 2, 3 horas para fazer, né? Porque eu perdi a mão, né? Então, eu acho que a gente tem... E fora
Eu acho que o que é o mais importante é o respeito com a criança, né? Sim. É isso que é o respeito. Então vem aí a empatia, a simpatia, né? E outra coisa que eu queria dizer é que eu fui só professora na faculdade, né? Não sei se todo mundo sabe, mas estou muito orgulhosa de te ver formando, Obrigado. a Ana, a Flávia, né? Então, assim, isso para a gente como professor dá muito orgulho, né? Muita satisfação, né? E a gente fica muito feliz de um dever cumprido, né? Com certeza, foi muito bem cumprido. Né, a Ana Flávia que está aqui também com a gente, na época lá a gente gostava muito da... Eu nunca fui muito chegado na pediatria não, mas até que eu curti, né? A gente curtiu bem, porque... Mas eu fiz vocês trabalharem Fez. bastante. Você e a Camila, a outra Camila que veio aqui também, Aham. colocava a gente para trabalhar, mas excelentes professores, então a gente acabava que gostava da matéria, né? Eu sempre falei, até o Marcelo Stecker teve aqui, ele falou, a gente até comentou, a importância que o professor tem na vida do aluno é muito grande, porque ele pode ou matar aquela vontade de fazer a área, ou então ele pode aguçar a vontade, né? Então, com certeza você aguçou a vontade de quem já estava querendo fazer pediatria e fez, com certeza. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, tá? Foi muito bom ter vocês aqui, muito esclarecedor. E, pessoal, você que ficou aí até agora, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E, ó, essa semana é semana do CIOSP. Você que está em São Paulo, vai lá visitar o stand da Dabi Atlante, porque o Paulinho e o Geraldo estão lá. Condições imperdíveis na Odontoway. E também Dental Sorriso, já sabe, ligou para lá, entrega no seu consultório na hora. Muito obrigado e até a próxima.